E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido aqui. Essa é a tela do meu telefone. Algumas coisas. Vamos lá. Esse aqui é um aplicativo de estudo da minha faculdade. E eu acho que eu vou fazer uma série dos cursos que eu estou fazendo. Esse é tecnologia, gestão, hein? Deixa eu ver, aqui não apareceu. Aqui tem meu número e meu e-mail. Deixa eu ver. Trocar de curso, configuração. É um aplicativo modesto, mas interessante. Esses são os valores. Aproveitando o capitalismo e a quantidade de oferta, diminui o preço da demanda. Quanto maior a oferta, menor o custo. Quanto menor a oferta, maior o seu custo. Não, quanto maior a demanda, quanto maior a demanda, maior o seu custo. Agora eu confundi tudo, esse conceito econômico. Comecei certo, mas eu acho que eu confundi no final alguma coisa. Mas tudo bem. Deixa eu ver, aqui tem um QR Code. Então, aqui está o curso, Psicomotricidade e Ludicidade na Educação Infantil. Eu decidi estudar esse curso para conhecer essa ciência, já que ela é chamada de ciência. E eu quero entender os processos de aprendizagem infantil e eu pretendo tentar me especializar nessa área. E como eu gosto muito de idiomas, então eu quero seguir essa área para tentar entender o processo bilíngue de uma criança. Tem uma mulher aqui no Brasil, ela é chinesa, ela tem um filho com um homem brasileiro e o filho dela fala o português perfeitamente e o chinês. Isso é interessante, são duas raízes diferentes. Ela é uma professora super gabaritada, agora eu não lembro, não me recordo o nome dela, mas sempre às quinta-feiras tem live. É uma pena, não vou recordar o nome dela, mas no próximo vídeo que eu fizer eu vou mencionar o nome dela. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui é praticamente aqui que funciona o aplicativo. Aqui tem algumas coisinhas para resolver. É interessante o mundo moderno que a gente vive hoje. Deixa eu ver se está gravando. Eu acho que está gravando. É claro que esse é um curso EAD, mas é interessante. A gente faz tudo por aqui. Que tem histórico, boletim. O mais interessante é que você tem um acesso na hora, né? Tipo, você não precisa ir se locomover para ir na escola, para pedir um boletim ou esperar um boletim. Aqui você já tem gente trabalhando por trás dos processos para fazer essa frente aqui funcionar. E vamos entrar no curso aqui. Vamos ver como é que é. O nome da universidade é Cidade Verde, Maringá. Essa daqui é minha mulher, Ekaterina Alexandrovna.
e Bogdan Alexandra Alexandrov. Deixa eu ver o que eu tenho. Cadê? Onde é que é o negócio? Acho que é aqui. Conceito, ambientação, como montar currículo, planejamento, ciências sociais. Ali vai entrar arte no contexto escolar. Mas eu estou estudando sociologia. Esse aqui é de um curso de internet das coisas. É um curso sociológico, ainda não é a parte pegada mesmo do curso, que é a tecnologia, né? Tecnologia da informação, programação, banco de dados, sites de internet. Então vai abranger alguma dessas áreas, mas eu vejo que essa parte aqui sociológica é introduzida em muitos cursos. Então, assim, tem umas grades que tem umas coisas que é meio fora de curva, fora de interesse, fora de especificidade. Palavra difícil, hein? Mas alguém fez a grade e você tem a obrigação de cumpri-la, não? Enfim, deixa eu ver como é que eu vou entrar aqui. Eu vou aproveitar e fazer um vídeo. Aqui tem a aula magna, a aula de apresentação. Lembrando que eu estou gravando no celular. Então, deixa eu ver se eu mudar aqui a tela, se fica legal. Vamos ver se eu vou mudar. Aqui dá pra ver melhor, assim. Essa aula que tem no YouTube, dá pra assistir ela. É muito interessante que você me fala, o reitor da universidade realmente dá um ânimo. Muito interessante mesmo. Muito bom. Quem quiser assistir, coloca a aula magna. Coloca o nick, você vê a aula magna, vai aparecer no YouTube. Que tem a apostila de disciplina. Ela tem uma metodologia do aluno ser o principal responsável, assim, a principal pessoa da sua vida, principal personagem, e cada um tem uma forma de aprender. Alguns aprendem mais com leitura, outros com vídeo, e existem alguns outros recursos, então a pessoa tem que se adaptar e saber como estudar, né? Aprender a estudar e ser independente. Isso é importante na profissão de tecnologia da informação, ou web designer, desenvolvedores. Tem o time tudo certinho, mas é mais privilegiado quem consegue resolver as coisas sozinho. Mas é claro, sabendo administrar e lidar com o time, né? Ter um bom relacionamento com o time, com as pessoas. Teoria é bonita, né? Mas a prática é a vida. E a vida não funciona perfeitamente, mas quem tem o dom de administrar, administra os percalços. Aqui tem um sumário da disciplina, o que vai ser abordado, consolidação da sociologia como ciência, contexto histórico e sociais, características teóricas e metodológicas, unidade 1, introdução, movimentos políticos e intelectuais que possibilitaram o surgimento da sociologia. A sociologia é um campo de estudo interessante, mas a minha percepção parece uma ciência de copia e cola. Mudaram muitas coisas e parece uma coisa meio... não é mecanicista. Tem um conceito aqui de mecânicos,
sociedade mecânica e orgânica, acho que em Durkheim. Aí ele explica, eu acredito que seja Durkheim, ou será que é o Weber, um dos dois que eu li, agora eu não sei com precisão quem que é o autor, mas eu vejo mais ou menos assim, que tá faltando autonomia, tá faltando a pessoa puxar a responsabilidade para si desenvolver a sociologia, ou questionar também. Fala tanto em questionamento, mas é um questionamento politizado, então é é algo politizado, questionamento politizado, então praticamente eu não vejo novidade. As pessoas que pensam dentro da casinha, algo assim. É interessante algumas coisas. Vamos entrar aqui direto no. Eu vou fazer uma série com o meu dia a dia. Movimentos, vamos lá, movimentos políticos, intelectuais que possibilitaram o surgimento da sociologia. Aqui ele vai explicar a consolidação das ciências sociais, é o resultado de movimentos políticos e intelectuais que atravessaram o processo de constituição e desenvolvimento da sociedade moderna. Esses movimentos emergiram no contexto das discussões sobre as relações humanas e as transformações sociais oriundas da industrialização. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Praticamente essa ciência surgiu em decorrente de Augusto Comte, que fez um estudo do que estava acontecendo na época da industrialização, da tão famosa máquina de vapor. Falo em industrialização, todos se lembram da máquina, e que introduziram muitas máquinas e cortaram pessoas e começou a surgir uma marginalização. Aí ele fez um estudo, mas eu vou lendo aqui algumas coisas, acredito que algumas coisas sejam bem questionadas. Movimentos políticos, ciências sociais, movimentos políticos e intelectuais. Quais são os movimentos intelectuais hoje? Onde estão esses movimentos? Essa é a minha questão. A indagação, tanta coisa acontecendo. Eu estava estudando aqui sociologia hoje e eu trouxe a sociologia dos grandes expoentes de Max Weber e Emile Durkheim. Como que se aplicaria a sociologia deles hoje no nosso mundo moderno? Praticamente são sociologias históricas, mas é claro que dá para aplicar o que eles falaram, escreveram, mas tem que ser de forma diferente, porque aquele contexto lá já não faz parte do nosso contexto, com tanta informação, com tantas coisas. Naquela época não era bem assim. Movimentos políticos. Para mim, a sociologia é uma ciência agora que é um instrumento político, e eu não vejo sociologia como sociologia, o estudo das sociedades. Acredito que as coisas são formadas, são politizadas. Então, não vejo criatividade, não vejo novidade. Vamos ver aqui. É claro que podem me questionar, mas se eu fosse um sociólogo, provavelmente eu ia desenvolver minha sociologia. A sociologia no Brasil, ela para em alguns nomes, e depois desses nomes, cadê os nomes dessa geração? Praticamente são pessoas politizadas que vão falar contra um outro tipo de grupo, outro tipo de
situação, chama de extrema-direita, alguma coisa assim. Eu acredito que qualquer ciência tenha que ter imparcialidade, e não existe imparcialidade. Pelo que eu vejo, existe uma via criminosa que acusa o movimento de liberdade de expressão, agredindo e acusando. Isso que eu vejo. Porque a própria sociologia ela vai explicar aqui sobre movimentos. Ó, tá vendo aqui? Ó, esses movimentos emergiram no contexto das discussões sobre as relações humanas e as transformações sociais oriundas da industrialização. Na época que é referente à industrialização, e na nossa época aqui é referente, não em industrialização, mas ao tipo de contexto que a gente estamos vivendo agora. Mas é claro que tem que fazer um estudo aqui, analisar as variantes, as variáveis, para explicar direitinho. Eu estou fazendo um vídeo rápido, então não vou poder entrar mais profundamente. Lembrando que minhas ideias são o mais possível imparciais, independente de A e B. Mas a minha forma de observar que existem acusar um grupo é irromper sobre a liberdade alheia. Então, é um crime. É um crime e muitos estão cometendo na área jornalística. É aquela coisa, questão de, suponhamos um grupo de LGBT, são grupos que mais acusam e se sentem reprimidos. E, então é uma coisa politizada. Então o que é politizado já perdeu a graça, já perdeu o sentido, já perdeu a luta. Eu falo a luta histórica. Qual que é a luta histórica? Quais são os objetivos? Então quando já começa assim, já não... É um instrumento, é uma ferramenta de guerra, já não é uma ferramenta para cumprir com os objetivos. Mas aí a gente aprofunda na filosofia para descobrir o que pode vir a acontecer quando uma coisa perde a razão de ser. Então, o que ela se tornou? Aí a gente vê a relação entre a sociologia e a filosofia. Você estuda algum grupo social que pertence a um meio, o histórico social do grupo, e você pode agregar a filosofia para você estudar a essência, as razões. Já são dois campos interessantes. Então, quem estuda sociologia a fundo, seriamente, e também faz o recurso da filosofia, que seja um bom filósofo, é claro que isso vai demandar muito tempo, porque para ser um filósofo é necessário ter uma maturidade. Para você adquirir maturidade, é necessário você estudar muito, experimentar, ter experiências, participar de coisas chaves, não? Pontos chaves, observar a nossa situação. Aí você começa a escrever sua filosofia com sociologia e vai agregando até que se torna um grande filósofo, embora não seja reconhecido, mas provavelmente no futuro vai estar registrado os documentos da sociologia ou filosofia que você fez. Vamos ver o que tem aqui.
Aqui, ó, diante disso, destacamos a seguir como em uma espécie de linha do tempo os principais processos que influenciaram na consolidação da sociologia, ciência que tem como objetivo explicar uma sociedade em formação. São eles a reforma protestante. Até esse ponto aqui ele vai dizer que o objetivo das ciências sociais ou sociologia é explicar uma sociedade em transformação. Isto é, explicar a sociedade. Também fala sobre fenômenos sociológicos, aí entra alguns assuntos de ação social, mas aqui eu já estou aprofundando, estou falando de coisa relacionada à disciplina, que quem é de disciplina consegue ter um entendimento melhor, mas vamos mastigar isso aqui. Vamos ver, o objetivo da sociologia seria processos que influenciaram na consolidação da sociologia, ciência que tem como objetivo explicar uma sociedade. Então é isso, explicar uma sociedade, um grupo, um grupo que nós temos muitos, empresa, grupos, tribos indígenas diferentes. Então grupo a gente pode associar muitas comunidades, abertas ou fechadas, ciganos, entendeu? Então isso é a sociologia, é explicar uma sociedade, só que aqui ele é a crença da transformação. Transformação, vamos adicionar o contexto histórico, né, que a gente vive uma linha do tempo que as coisas estão acontecendo. E essa transformação, ela fala sobre ação. É claro que também a gente pode olhar no ponto de vista de transformação como uma atuação ou ação. E transformação que a gente muda os pensamentos, compramos carro, casa, comida. Então, vivenciamos crises econômicas e transformações, aqui entra a parte social. E qual foi o resultado do novo normal, do Covid? O que está acontecendo? Eu observo, segundo os estudos que eu fiz hoje, que a gente tem muita informação, muitas coisas acontecendo no mundo interligado. No Irã, que uma jovem morreu e começou a morrer mais gente. Eu acredito que aquele povo esteja num ponto de não suportar o governo, assim como a China, tá vendo? A China não é a grande China revolucionária, comunista. Tá vendo o que está acontecendo lá? E repreensão, um monte de coisa. Na Rússia, o mundo inteiro. Então a gente tem muitas coisas acontecendo, mas cadê? Cadê os sociólogos? Cadê os grandes filósofos? Parece que esse povo parece que não existe para documentar e explicar esse tipo de situação. É uma coisa meio empacotada. Parece que os meios de comunicação tomaram a rédea como se fossem os grandes deuses que explicam da maneira que lhe convém. Então, assim, eu acredito que a ciência do jornalismo, infelizmente, é uma ciência de mafioso mesmo. Desculpa aí, tem um pessoal que estuda, faz isso aí, mas essa ciência, assim, na minha opinião, é uma ciência muito mascarada. Eu acredito mais em uma informação local, uma informação que está acontecendo, que moradores, pessoas estão filmando e comentando, do que propriamente eu dou crédito
ao jornalismo. O jornalismo se tornou uma coisa boba. Essa é a minha opinião, esse é o meu canal. E não estou acusando, tô narrando o que eu vejo. Tivemos protesto no Brasil aqui após as eleições. Muitas pessoas em Brasília e aqui no Brasil especificamente, eu até comentei com a minha mãe, falei, o jornal nem vai mostrar isso aí, e não mostrou mesmo. Eles focaram em outra situação. Então, existe outro tipo de interesse. É claro que eu estou falando por cima aqui, isso aqui poderia dar um bom tema para discussão, assim, discutir, argumentar, né? Mas não é o foco do vídeo. Mas eu quero estar mais preparado, bem preparado para articular as palavras. Isso aqui é uma introdução geral, breve. Aqui está o curso, a reforma como uma das precursoras da quebra de paradigmas tradicionais, que é interessante, que fala sobre a reforma protestante, sobre a quebra da Igreja Católica, né, que acabou surgindo uma nova vertente, não, o protestantismo, que como autor que como figura principal, podemos dizer assim, temos, deixa eu ver se aparece, Martin Lutero, sobre a liderança de Martin Lutero. Aqui é interessante que existem muitas coisas. Eu acredito que quando um fato histórico-social aconteça, existem muitas coisas nas entrelinhas que não dá para destacar assim de uma vez. Você tem que fazer um estudo completo, se você tiver uma boa referência, ou encontrar, ou melhor, fazer uma boa bibliografia sobre esse fato, estudar, anotar, ler e documentar. Aí você tem uma propriedade para você falar e para você cavar, buscar. Os russos, eles têm a mania de falar cavar fundo. Então, quando você procura alguma coisa, você tem que cavar e vai construindo. Aí você tem bons argumentos. Como isso aqui é um vídeo simples, então eu gosto de me aprofundar nos assuntos, nos temas, nas coisas. Deixa eu ver, aqui tem uma parte que eu achei interessante, deixa eu ver se eu acho. Em 1520, o Papa escreveu uma carta a Lutero ameaçando da excomunhão caso ele não se redimisse quanto a seus questionamentos. O monge não se redimiu e ainda queimou a carta papal. Me perdoem os legítimos e verdadeiros católicos. 1520, o Papa escreveu uma carta a Lutero, ameaçando a excomunhão. Eu me pergunto quantas pessoas excomunhou Jesus. Isso aqui é uma coisa estúpida e besta. Então a pessoa excomunhão. Então a pessoa não pode se questionar. Então aqui foi uma parte da briga aqui que acabou acontecendo. Mas isso aqui para você ver como que o poder é o que faz com o homem, o poder. O poder faz o homem querer subir acima de tudo, acima de todos. Vamos passamos adiante. Temos uma figura aqui. Lutero queimando a bula del Papa